O que Deus quer de mim? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 42 diz: Afastando-se de novo pela segunda vez, orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Nessa mensagem de hoje falaremos sobre futuro, sobre destino. Vamos começar com alguns questionamentos comuns entre os cristãos. Perguntas como: como descobrir o meu destino? Como entender o meu futuro? Como ter certeza do que Deus quer para a minha vida? Agora eu te pergunto: você consegue visualizar os seus próximos anos? Você acredita que Deus tem algo determinado para a sua vida? Ou seja, você fazendo tudo certo ou errado, o que Deus escreveu para a sua vida vai acontecer porque é da vontade dele. Ou você acredita que está planejado? Ou seja, Deus tem um plano, mas tudo pode dar errado, dependendo das suas escolhas e decisões. Esse assunto é muito polêmico, que gera dúvidas sobre qualquer pessoa que lê a Bíblia, sobre destino. Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? O que Deus quer para a minha vida? E por que gera dúvidas? Devido à interpretação de diversas religiões. Existem religiões que dizem que existe um karma, ou seja, que tudo o que tem que ser, será. Outras dizem a expressão maktub, que significa está escrito. As religiões em si têm um conceito de determinismo. Determinismo é um conceito que diz que tudo está determinado. Você já ouviu alguém profetizar sobre o futuro assim? Eu determino que isso aconteça em minha vida. Quem faz isso não estuda a Bíblia. O determinismo parece ter lógica se você olhar em qualquer ótica, mas se olhar na ótica de Cristo, o determinismo perde totalmente a lógica. Na verdade, as coisas não estão determinadas, elas estão planejadas. O seu futuro não está escrito, ele está planejado, desenhado. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Cada versão bíblica desse versículo diz algo maravilhoso. Essa passagem é apenas uma das diversas encontradas na Palavra de Deus, que deixa claro que Deus fez planos para cada um de nós, assim como nós, pais e mães, fazemos planos para nossos filhos. Fazemos planos para que nossos filhos sejam felizes, bem casados, prósperos, bem-sucedidos. Como pais, fazemos os melhores planos para eles. Agora, mesmo fazendo os melhores planos para nossos filhos, isso quer dizer que isso vai acontecer? Não, porque chegará o momento na vida deles, onde eles terão o poder de decisão. Os planos que fazemos para nossos filhos são como um lápis que desenha, mas as decisões são como borrachas que apagam. Logo, Deus tem um lápis e nós temos a borracha das decisões. O Senhor planeja o melhor para a nossa vida e de diversas formas, inclusive por nossas decisões, podemos apagar o que Ele escreveu. Agora, todos os planos de Deus são de bem e não de mal. A conspiração do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão sempre a nosso favor, conspirando com planos perfeitos para a vida de cada um de nós. São planos sempre bons, perfeitos e agradáveis, e sempre para o bem. Agora você pode perguntar: mas por que as coisas sempre dão errado? Porque por muitas vezes apagamos uma parte do plano com decisões, companhias com as quais andamos, ambientes que frequentamos,
ou com algo que fizemos por livre e espontânea vontade, que manchou o que estava desenhado para nós. Mas não pense que isso acontece apenas com você. Vamos falar de um homem que foi sempre perfeito em tudo: Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus tinha um destino. Ele nasceu com um destino determinado, ou seja, morrer numa cruz, entregando a sua vida por todos nós. Isso estava profetizado. Isaías, 500 anos antes, descreveu como seria todo o processo do futuro de Jesus. Tudo estava profetizado e planejado, até que chegamos no versículo citado no início da mensagem. Esse versículo quebra todo o conceito de determinismo que poderíamos ter em nossa vida. Isso nos traz uma reflexão. Você pode mudar o seu destino, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode mudar tudo para o mal hoje, por uma escolha. Mas você pode mudar tudo para o bem hoje, com uma decisão. Você pode mudar o seu futuro para algo que você jamais sonhou. Agora a mesma passagem de Mateus 26:42 em outra versão. E indo a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Neste momento, faltavam 12 horas para Jesus ser crucificado. Imagine o tormento, sabendo-se que vai morrer. O sofrimento de saber que você está à beira da morte deve ser muito grande. E ainda, Jesus não só tinha a certeza que faltavam horas para a cruz, como também carregava todo o peso da humanidade concentrado nele. Ele estava vivendo um momento que talvez ele não precisasse passar, pois ele era o Filho de Deus. Ele poderia estalar os dedos e legiões de anjos poderiam servi-lo em qualquer tempo. Porém, ele entrou num estágio de agonia tão grande que suou sangue. Agora, uma observação importante. Eu não sei qual a sua dor nesse momento, nem o tamanho do seu sofrimento, nem a profundidade da sua perda. Porém, mesmo que você esteja passando por coisas terríveis, nada foi tão sério a ponto de te fazer suar sangue. Segundo especialistas, para este fenômeno acontecer, você precisa ter um comando cerebral, um dispositivo emocional de desespero, de agonia, de angústia muito forte. Suar sangue é algo raríssimo, quase impossível de acontecer. Tem que ser um desespero muito profundo, uma dor incalculável. A Bíblia diz que Jesus começou a ficar angustiado de tal forma que suou sangue. Agora eu te digo, quando você se trancar no seu quarto e dizer: Senhor, estou desesperado, estou sofrendo muito, Jesus vai responder ao seu lado: eu sei como é isso, meu filho. Qualquer dor ou sofrimento que você possa sentir, Ele colocará a mão no seu ombro e vai dizer: eu sei como é. A dor que Jesus sofreu não se compara a qualquer dor que qualquer ser humano já sentiu ou vai sentir neste mundo. Neste nível de desespero, suando sangue, Jesus faz um pedido para o Pai, tentando mudar o seu destino. Não se sinta culpado das vezes que você queria jogar tudo para o alto. Jesus, apesar de ser filho de Deus, era humano como eu e você. Ele começou a ficar angustiado, começou a suar sangue e faz uma proposta para Deus dizendo: Pai, se possível, ou seja, se depender de mim, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Na maioria das vezes, nós vamos fugir do destino que Deus planejou para cada um de nós, porque chega uma hora que parece que é muito difícil. Chegam horas que queremos jogar tudo para o alto e dizemos: daqui eu não consigo passar. Mas eu te afirmo,
A sua vitória está a um passo depois da sua dor. Seus melhores dias estão a um passo depois dessa angústia. E quando você passar por essa profundidade, por essa angústia, por esta dor, por esse sofrimento, ou seja, quando você decidir vencer isso, você entrará nos seus melhores dias e começará a viver o seu destino. Até Jesus disse: afasta de mim este cálice, eu não quero beber dele, eu não quero viver esse futuro. Mas a grande questão, Jesus revela que podemos colocar o nosso destino no seguro, falando o seguinte: o que eu quero é que se tire esse cálice, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus somente se cumpre quando você, por livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade, coloca tudo na mão dele. Você pode dizer: o plano de Deus vai se cumprir em minha vida. Sim, vai. Mas para isso acontecer, você precisa dizer o que Jesus falou: Pai, eu quero isso, mas que seja como tu queres. Essa oração é como se fosse uma blindagem do seu destino. Se você deseja blindar os seus próximos anos, ore assim: Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero largar tudo, mas que seja feita a sua vontade. Você pode querer o que quiser, mas cuidado que o eu quero já destruiu muitos destinos, muitas famílias. O eu quero já matou muitos destinos proféticos. O eu quero já feriu muitas pessoas, já destruiu muita coisa. Agora você coloca o seu futuro no seguro quando ora: eu quero, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres. Quando fizer isso, as coisas começarão a acontecer de uma forma que você nunca imaginou. Quando analisamos que Jesus tinha a opção de mudar o futuro, percebemos que não está tudo determinado, mas sim planejado. Jesus tomou uma decisão que garantiu o destino dele e ainda liberou o nosso. Agora fique atento a isso. Se você deixar de viver o seu destino, você estará estragando o destino de muitas pessoas. Se eu tivesse desistido de viver o meu destino, não estaria aqui com este canal abençoando milhares de vidas. Quando postei meu testemunho no YouTube, muitas pessoas achavam que eu estava expondo-me demais, que isso era maluquice, que isso não daria em nada. Foram muitas críticas, inclusive de pessoas muito próximas. Se eu fugisse do meu destino, o destino de outras pessoas seria atingido. Pessoas não estariam sendo impactadas, mudando de vida e encontrando o amor de Jesus. Quando você não cumpre o seu destino, esse é o maior ato de egoísmo que você poderá ter, coletivamente falando. Existem pessoas que precisam que você cumpra o seu destino, para que elas vivam o destino delas. Falo isso porque gerações vão se salvar por causa do meu destino, por causa do seu destino. Você não tem a mínima ideia do que Deus está preparando para você, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não consegue imaginar o que está por vir. Você não consegue imaginar o que Deus escreveu para os próximos anos da sua vida. Agora eu te falo, você sabe por que você ainda está de pé? Você já era para ter caído. Sabe por que não caiu? Porque Deus já te viu no futuro. Ele gostou do que viu e resolveu te sustentar até aqui. Ele sabe quem você irá se tornar. Você acha que você vai ser a mesma pessoa de hoje? Deus já te viu daqui a alguns anos. Os planos dele vão se cumprir na sua vida. Tome posse disso. Existe um destino planejado para nós. Poderemos alterar com nossas decisões. Sabe qual a outra forma de alterar o seu destino?
através das palavras que falam para você e você acredita, sejam elas negativas ou positivas. Qualquer coisa tem poder em sua vida quando você coloca fé nelas. A fé que dá poder. Se falaram para você que sua vida acabou, que você é um fracassado, um miserável, e você colocar fé nesta palavra, você será um fracassado, um miserável. Se falarem para você que você será um vitorioso e você colocar fé no que foi dito, você será um vitorioso. Jesus, sendo o maior professor sobre destino, passou por esta situação. Quando ele começou a caminhar e ensinar, ele foi muito criticado. Ou seja, quando você começar a viver o seu destino, você será criticado, apedrejado, caluniado. Para isso, você tem que estar preparado. Se Jesus foi criticado, por que você e eu não seríamos? Mas te digo com um sorriso no rosto, isso é um sinal que você está vivendo o seu destino. Os fariseus, os estudiosos, os espirituais, entre aspas, falaram até que Jesus fazia suas obras em nome de Beelzebu, do diabo. Uma das coisas que as pessoas vão tentar fazer com você, quando estiver vivendo o seu destino, será tentar confundir a sua identidade. Vão falar nomes, entre aspas, que você não é, para ver se você acredita nisso. Existem pessoas que estão tão fracas emocionalmente e espiritualmente que acreditam até no que o inimigo fala. Não escute os críticos, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Assim que Jesus foi batizado, veio uma voz de cima e disse: "Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Jesus deu ouvido à voz que vinha de cima e não nas vozes dos críticos que vinham do lado. Faça o mesmo, escute apenas a voz que vem de cima. Escute o Pai, não as pessoas. Você está colocando a sua fé em que tipo de palavras? Outra situação. Os ambientes que você frequenta hoje definem os seus próximos anos. Você pode estar se inserindo em ambientes que poderão travar todo o seu futuro. O que você está procurando viver pode não estar inserido no ambiente onde você está frequentando. Os ambientes que você frequenta precisam ser coerentes com o seu destino. A incoerência pode matar o seu destino. Seja coerente com os ambientes que frequenta. Seu destino está planejado, mas você pode estragá-lo de muitas formas. Como falei, nas palavras que você coloca fé, nos ambientes que você frequenta, no seu nível de coerência ou incoerência. E ainda, quando você deixa de usar os seus talentos hoje, deixando para amanhã. Se você não fizer algo com o que Deus colocou na sua mão, você vai perder muito. E pior, muitas outras pessoas também perderão. Jesus não deixou nada pela metade, ele foi até o fim. Tudo o que Jesus podia fazer, ele fazia. A missão de Jesus não era curar, mas sim ensinar. Jesus se deslocava de uma cidade para outra para ensinar. Mas pelo caminho ele curava, porque ele não desperdiçava a oportunidade. Muitos de nós somos assim, temos dons e talentos, mas não usamos hoje. Nós nascemos para dar o nosso melhor. Dê o seu melhor hoje para desfrutar o amanhã. O que você planta hoje, colherá amanhã. As sementes que caem da sua mão hoje não fazem a árvore crescer imediatamente, mas farão sombra para você mais tarde. Faça hoje, dedique-se, dê o seu melhor, o seu futuro depende disso. Todas as vezes em que você quiser desistir, porque está difícil, está pesado, está complicado, lembre-se de Jesus. Quando ele tentou parar, ele fez uma oração. Contudo, não seja como eu quero, seja como tu queres.
Se você incluir essa oração diariamente na sua vida, o seu futuro começa a ser garantido a partir de agora, porque Ele vai fazer conforme Ele quer. Sempre temos algo para pedir a Deus, a nossa lista de pedidos. Poucas vezes falamos, faça como o Senhor quiser. Na verdade, muitos de nós não sabemos nem o que queremos. Será que não seria melhor colocar na mão daquele que já nos viu lá na frente? Orar é consultar quem já viu o nosso futuro. Ele já viu o que você vai ser, o que você vai passar, o que você suporta, o que você não suporta. Deixa tudo na mão dele e faça a sua parte. Hoje, o seu futuro está garantido. Você precisa estar muito atento para viver os planos de Deus. Andar com as pessoas erradas também podem comprometer o seu futuro. As pessoas com quem conviver precisam estar alinhados com a sua caminhada, com o seu propósito. Pessoas erradas te darão estratégias erradas, conselhos errados. Deus quer revelar o plano que Ele tem para você, e isso Ele faz de diversas formas. Deus vai dando cenários do seu futuro. Você pode acreditar se você quiser. Você coloca fé se quiser. As coisas que Deus planejou para a sua vida são infinitamente maiores do que você pensa. É muito, mas muito maior do que você pensa. Quando você descobre o seu destino, você entra na fase mais difícil, a exposição. Nessa fase você começa, mesmo sem querer, a mostrar quem você é. Porque quando o holofote está focado em você, você não consegue esconder mais nada. Quando você está passando por um problema, Deus não está preocupado com o problema, mas na pessoa que você está se tornando durante este processo. Muitas pessoas não sabem lidar com a fase de exposição, pois não sabem lidar com as críticas. Você pode estar passando por momentos difíceis hoje, mas Deus já te viu lá na frente e lá você estará exposto. Então, nesta fase problemática, Ele quer que você amadureça, para que quando você estiver exposto, você mostre a sua melhor fase, a sua melhor versão. Quando Deus te levantar, você vai estar preparado para a exposição. Muitos falam, eu faço tudo certo, eu oro, eu leio a palavra, eu sou dizimista, e nada acontece. Ainda não aconteceu porque você não está maduro o suficiente, senão Deus já teria te exposto. É uma questão de preparação. Agora eu te pergunto, você está vivendo bem os seus processos? Você pode responder, mas é muito difícil. É claro que é difícil, senão não seria processo. Se não for difícil, não aprenderemos nunca. Muitas coisas foram tiradas da sua vida porque Ele viu como iria terminar. Quando Deus tira coisas, tira pessoas do seu caminho e por vezes tira você de lugares, não é porque Ele é mau, mas porque Ele sabe como isso vai terminar. Ele quer evitar a sua queda, Ele quer evitar o pior. Ele já viu o seu futuro. Ele é o nosso Deus, o Deus que servimos. Ele tem planos para você e para mim. E por mais que esteja difícil o que você está vivendo hoje, lembre-se das promessas dele. E ainda, Ele é fiel para cumprir. E Ele te diz hoje, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ore comigo assim. Senhor amado, peço a Ti no dia de hoje, através desta mensagem, que toque no mais profundo da alma de todas as pessoas que a ouvirem. Muitos filhos Teus, Pai, estão nesta fase problemática, onde por muitas vezes desejam jogar tudo para o alto. Estão totalmente inundados na angústia, na depressão, no desespero. Senhor, Jesus no Getsêmani suou sangue devido a tamanha angústia.
e quase desistiu do seu destino. Porém, com uma palavra, ele colocou o seu destino e o nosso no seguro, quando falou: que seja como tu queres. Falamos isso hoje, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas sim a sua, pois sabemos que a sua sempre será boa, perfeita e agradável. Fortaleça, Pai, cada irmão e irmã, para que suporte essa fase dolorida e angustiante, que é apenas uma preparação para o melhor que virá na vida de cada um deles. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode morrer pela sua boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36 diz: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola significa inoperante, inútil. Jesus ensinou que um dia os homens terão de prestar contas por suas palavras. Por quê? Porque as palavras contêm poder. Elas carregam o poder criativo ou destrutivo. Em Provérbios 18, 21, declara que o poder da vida e da morte está na língua. Quando temos poder ao falarmos, devemos ter também responsabilidade. Deus nos deu as palavras e espera que sejamos responsáveis pelo poder que elas liberam. As palavras têm poder. Se realmente crêssemos que as palavras têm poder e que Deus nos responsabiliza por elas, tenho certeza de que seríamos mais cuidadosos com o que dizemos. Às vezes falamos coisas totalmente ridículas e absurdas. Se levássemos um gravador para onde quer que fôssemos durante uma semana, compreenderíamos por que algumas coisas nunca mudam, embora seja da vontade de Deus que nos livremos delas. Tenho certeza de que naquela gravação ouviríamos dúvidas, descrenças, murmuração, resmungos, medo e muitas declarações negativas. Também saberíamos por que isso está acontecendo conosco e não ouviríamos nada a respeito do nosso futuro glorioso. Poderíamos ouvir declarações como estas: meu filho nunca vai mudar, quanto mais eu oro, pior ele fica. Este casamento simplesmente não funciona, não aguento mais, vou embora se mais alguma coisa acontecer. Se necessário, vou me divorciar. É sempre assim, toda vez que consigo algum dinheiro, algum desastre acontece e leva tudo embora. Não consigo ouvir a Deus, Ele nunca fala comigo. Ninguém me ama. Parece que estou condenado a ficar sozinho minha vida inteira. Só que ao mesmo tempo em que fazemos tais declarações negativas, também afirmamos que cremos em nossos filhos, em nosso casamento e em nossas finanças, que acreditamos ser guiados pelo Espírito e que encontraremos nossa outra metade. Aumentamos as coisas exagerando sua proporção e fazendo-as parecer muito pior do que realmente são. As palavras descuidadas pronunciadas no calor do momento pode não significar muito para nós, mas definitivamente elas pesam no reino espiritual. Se você observar, muitas pessoas fazem declarações negativas sobre a sua capacidade e condição mental. Expressões como: isso sumiu da minha memória, parece que estou perdendo a cabeça, às vezes parece que vou ficar louco, minha cabeça não funciona direito, esqueço as coisas o tempo todo, não consigo lembrar de nada, devo estar com a doença de Alzheimer. Se isso continuar, sei que vou ter um ataque de nervos, sou burro, sou ignorante, estúpido. Apenas ouça as outras pessoas e a você mesmo, e logo compreenderá o que eu quero dizer. Se você sente que está com problemas, ore e profetize coisas boas sobre sua capacidade mental e sobre a sua vida, e assim seu futuro pode ser diferente.
O que a maioria de nós tem feito com relação ao passado é orar e depois negar nossas próprias orações com uma confissão negativa. Nunca se esqueça que o poder da vida e da morte está na língua. Ore comigo assim: Senhor amado, venho no dia de hoje pedir que me ajude, através do Espírito Santo de Deus, a controlar a minha língua. Por vezes ajo emocionalmente e profetizo palavras absurdas e sem sentido. Sei que no reino espiritual elas negam as minhas orações feitas a Ti. Profetizo sobre a minha vida que o plano perfeito de Deus está por vir. Mas para isso preciso monitorar meus pensamentos e minhas palavras. Me ajude, Senhor, neste processo, pois sozinho não conseguirei. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Siga em frente. No livro de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30 diz: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A dor de não ser compreendido e aceito por aqueles que nos cercam é uma das maiores que podemos sentir. Jesus experimentou esse sofrimento e ainda assim, com o coração livre de mágoas, foi fiel ao propósito que o Pai tinha para a sua vida. É certo que precisamos de palavras de estímulo e aprovação para firmar nossos passos numa direção e compor nossa estrutura emocional. Mas nem sempre são essas palavras que ouvimos. Você já parou para pensar que nem todos ao seu redor andam no mesmo ritmo que você e muitas vezes não passam pelas mesmas experiências que você tem vivido? Isso pode ser fonte de incompreensão, divergências e rejeição, mesmo por parte daqueles que mais nos amam, quando eles não são capazes de respeitar nosso caminho e aceitar o chamado que Deus tem para nós. Aprenda a não cobrar aceitação e a tolerar a incompreensão quando ela chegar. A palavra diz que Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Saber ir adiante com o coração sereno, passando pelo meio de palavras duras ou de acenos de reprovação, é uma condição para todo aquele que quer perseverar no seu caminho de vida. Continuar o caminho quer dizer não ficar preso àquilo que ficou para trás, nem por mágoas, nem por cobranças. Passar pelo meio quer dizer conviver com aqueles que estão ao redor e muitas vezes nos atacam para defender. Saber desviar de toda a palavra que destrói, aproveitando tudo como aprendizado a nosso próprio respeito e a respeito do caminho que escolhemos percorrer. Ore comigo assim: Pai querido, estou estacionado no caminho da vida porque a decepção e a mágoa tomaram conta de mim. Ouvi palavras duras de quem esperava compreensão, e isso tornou-se para mim um fardo que me impede de continuar apostando no meu caminho. Pai, ajuda-me a passar no meio de tudo isso e seguir contigo minha estrada. Jesus um dia disse que Ele mesmo é o caminho.
quero progredir e avançar nesse caminho de salvação e paz. Limpa meu coração de toda a cobrança e de toda a tristeza e dá-me a graça de cumprir a tua vontade em minha vida. Peço perdão, Senhor, pois com sentimentos de vítima apeguei-me a tudo o que ouvi e que feriu o meu orgulho. Tornei-me assim uma pessoa amarga, por minha própria incapacidade de prosseguir. Reconheço essa verdade, Pai, e peço o Teu Espírito para continuar revelando o que há realmente em mim. É por essa verdade que eu sou salvo a cada dia. Vem, Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando as coisas fogem do controle. Do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41 diz: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Você tem sentido ventos de tempestade em sua vida? Talvez o medo já tenha tomado conta do seu coração e você, como os discípulos, tem perguntado a Jesus: O Senhor não se importa com tudo isso que eu estou vivendo? Certamente, Jesus se importa com você. Ele entrou no seu barco, veio tomar parte em sua vida e não deseja vê-lo naufragar. Seu naufrágio seria uma perda imensa para Jesus. Ele está perto de você, mesmo quando parecer estar dormindo e deixando a tempestade mudar momentaneamente o rumo de sua embarcação. Confie no Senhor e no seu poder. A palavra de Deus é como uma muralha contra a qual batem as ondas da vida, mas que jamais será derrubada por sua violência. Agarre-se às suas promessas, busque e leia a sua palavra. Nela você encontrará o Senhor Jesus ordenando também as suas tormentas que se calem e se transformem em calmaria. Uma das piores sensações em meio a uma tempestade é perceber que a embarcação está se afastando da rota que traçamos para ela com tanta precisão e esperança. Perceber que as coisas não estão se desenrolando como havíamos imaginado e planejado pode ser motivo de grande ansiedade. Temos uma verdadeira mania de controlar as situações, as pessoas e até mesmo o futuro. Quando temos a impressão de que as coisas estão fora de controle, acabamos nos deixando envolver pelo medo e pela insegurança. O Evangelho da tempestade acalmada vem nos ensinar que, mesmo quando não estamos no controle das situações, Jesus continua presente, garantindo a chegada à outra margem do lago. Um dia Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Ele comparou o reino de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, como um agricultor que espalha sementes pela terra, em Marcos capítulo 4, versículo 26, que diz: Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A imagem do agricultor maravilhado com o germinar da semente representa uma maneira de nos falar que os propósitos de Deus se concretizam em nossa vida de muitos modos, que não depende do nosso controle.
O trabalhador espalha a semente, mas não consegue dominar o seu percurso até florescer. Certamente, ele cuida das sementes que plantou, regando-as, mas, definitivamente, não é ele que estabelece os tempos e os modos como elas amadurecem. Para nós que gostamos de controlar e prever todas as coisas e o momento em que elas devem acontecer, é muito difícil acreditar que o Senhor esteja no controle das situações, fazendo germinar o seu tempo as sementes que um dia plantamos. Acreditar no Pai Providente e entregar o rumo de nossas vidas a Ele é uma boa maneira de sair debaixo da pressão causada por nossa antiga mania de querer ser deuses e controlar tudo e todos ao nosso redor. Se você não se sente no controle da situação, confiança é a palavra-chave que o fará ter paz. Ore comigo assim. Pai querido, entrego-te agora os rumos do meu dia. Agradeço porque em Ti sou livre de toda preocupação exagerada e de toda ansiedade. Obrigado também porque estás sempre comigo, mesmo quando as situações parecem fugir do meu controle. Nenhuma situação, por mais difícil que seja, escapa de Tuas mãos poderosas. Peço-te, Senhor, que me cures da mania de querer estar sempre no comando, que eu saiba enxergar a Tua providência divina em cada momento do meu dia, de modo especial naqueles que não foram planejados ou desejados. Que eu acredite em Teus planos de amor para a minha vida e que és capaz de realizá-los de forma perfeita. Entrego a Ti, meu Deus, os rumos e caminhos do meu dia de hoje. Seja o centro de tudo e o Senhor de todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saiba esperar. No Salmo 39:1 diz: Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Ao ler esse pequeno versículo do Salmo 39, um jovem estudante poderia se perguntar se não existe um erro, uma redundância na expressão esperando, esperei no Senhor. Veremos, contudo, que na gramática da vida existem muitas maneiras de esperar, mas a única correta é essa, ensinada pelo Salmo. Saber esperar é uma virtude que traz paz e serenidade para a nossa alma. Mas isso acontece somente quando se espera esperando. Você pode estar se perguntando, o que seria esperar esperando? Isto é nada mais do que ter uma atitude paciente enquanto se espera. O que se faz enquanto estamos no aguardo de um futuro melhor é determinante para a nossa felicidade cotidiana. Acreditar que aquilo que está por vir é melhor do que o que estamos vivendo hoje é uma característica das pessoas esperançosas. Pessoas apegadas a velhas fórmulas ou acomodadas a qualquer tipo de situação, pessoas que se apegam até ao fracasso, não fazem ideia do que Deus pode lhes reservar para o futuro e por isso não se abrem com otimismo para o dia de amanhã. De uma maneira ou de outra, todos desejamos mudanças para melhor. Mas o que torna uma pessoa esperançosa diferente é que cada dia ela se prepara para as novas bênçãos que virão, acreditando que elas são reais, chegando mesmo a antecipá-las. A pessoa esperançosa espera esperando. Ela sabe com muita confiança que o Pai tem planos para cada momento de nossas vidas e sempre está pronto para realizá-los na hora mais apropriada. Ela levanta as mãos para o céu em oração, louvor e gratidão, preparando-se para receber as graças, que certamente chegarão. A pessoa pessimista, acomodada, incrédula, de alguma maneira também deseja que algo venha a mudar. Mas ela espera, reclamando, amaldiçoando, agredindo.
por isso, quando as oportunidades chegam, quando as portas se abrem, muitas vezes tudo se perde, pois ela não está preparada numa posição de fé para agarrar as graças de Deus. Que tipo de pessoa você tem sido? Uma pessoa esperançosa que aguarda as maravilhas vindas de Deus, preparando-se para elas em oração? Ou uma pessoa pessimista, acomodada, que até desejaria uma mudança para melhor, mas nunca está em posição para começá-la? Como você tem esperado? Você espera esperando, louvando, preparando-se para o melhor? Ou você espera reclamando, brigando, duvidando do que pode vir? Sua maneira de esperar determina seu bem-estar hoje e desencadeia as graças de amanhã. Espere esperando e certamente você será visitado por uma grandiosa paz vinda de Deus. Ore comigo assim: Amado Pai, confio em teus planos para a minha vida. Sei que há um momento para cada gesto de amor vindo de ti. Por isso, Senhor, enche-me de esperança novamente. Creio que tens um futuro de graça e de bênção eterna para mim. E por isso, vou esperar por ele numa posição de fé, louvando e agradecendo. Não quero mais esperar reclamando, murmurando ou praguejando. Quero esperar com toda a confiança e certo da tua constante companhia ao meu lado. Obrigado, Senhor, porque me dás paz e serenidade para enfrentar as tribulações e saber que elas serão superadas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.